A paz a todos. Virtudes 35. Vamos ler Esther 2, 5 ao 7. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconitas, rei de Judá, o que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é a Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosura à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Nesse contexto bíblico, nos fala sobre os planos de Deus, sobre vidas e de como Deus faz, inserindo pessoas em outros lugares com propósitos dele. Mardoqueu fora cativo para Jerusalém e sua sobrinha foi se juntar a ele por perder sua mãe e o seu pai, sendo criada pelo seu tio, ambos em meio ao sofrimento. Não pensaram em parar, em deixar o seu Deus. Pelo que estavam passando, não os vi ali na palavra questionarem, mas vi o Mardoqueu tirado da sua terra, perdendo tudo o que tinha e vivendo numa terra desconhecida, uma terra onde viviam com outros deuses. E assim sucedeu também a Radassa, perdendo seus pais, saindo da sua terra, saindo de tudo ali que ela viveu na sua infância. E ali, em tristeza e angústia, os dois, Mardoqueu, que também tinha vivido aquela tristeza e angústia de sair da sua terra, souberam dar direcionamento para aquela sua sobrinha em se afirmar, em confiar em Deus, que poderia vir o que vier, Deus estaria com eles. Algumas coisas aconteceram neste âmbito familiar para que todos os propósitos de Deus fossem cumpridos. Lembram? Os sonhos, os planos, os propósitos de Deus são maiores e melhores que os nossos, pois são bons, perfeitos e agradáveis. São coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviram e nem os pensamentos puderam imaginar. É o que Deus prepara para cada um de nós. Falam muito que sejamos inseridos nos sonhos e projetos de Deus para nos inserir. O que significa inserir? Fazer entrar, introduzir-se, permanecer firme, implantar-se, fixar-se, estar colocado. E vemos o exemplo bíblico de que Mardoqueu foi para uma terra sem sua vontade. Foi levado, pois se pudesse escolher não iria. Iria continuar ali na sua terra, na sua casa, com sua família, com seus amigos. O mesmo foi com Radassa. Foi levada para a terra onde seu tio estava, pois perderam seus pais. Não foi a sua escolha, foi para lá ser criada pelo seu tio. Podemos dizer que todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tristeza, as aflições, as perseguições, as tempestades e os desertos vividos por nós. Como diz já em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus traz mudança para nossas histórias, pois somos escolhidos, chamados, designados e predestinados. O que quer dizer escolhido, selecionados, eleito, preferido, especial, a promessa de Cristo para escolhidos de Deus? O que quer dizer chamados? Ato de pronunciar o nome de alguém?
O Senhor te chama pelo nome. O que quer dizer designados? Indicados, nomeados, aqueles que se destacam. É indicado e nomeado para fazer algo. O que quer dizer predestinado? Aquele destinado a um propósito eleito por Deus, aquele que está sendo preparado para a realização de uma grande obra. Tanto Mardoqueu e Esther foram escolhidos, chamados, designados, predestinados, eleitos por Deus para seus propósitos, sonhos e planos, como diz lá em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Deus assim a revelou àqueles escolhidos ali, que foi uma órfã, que foi escolhida, chamada, predestinada para ser a libertadora do povo de Israel da morte. O povo já se encontrara cativo, mas o inimigo não fica satisfeito, pois a obra dele é de roubar, destruir e matar. Mas a obra do Senhor para nossas vidas é que vivamos em abundância, vivamos os projetos, os planos e sonhos de Deus para com a nossa vida. Olha o mover do propósito e do projeto do Senhor, dos sonhos de Deus para com vidas. Primeiro levou para outra terra o Mardoqueu, pois ele era ali um instrumento de Deus para que a Hadassah Esther fosse ali também estar junto a ele naquela terra. E Deus fez o que ele? Deus retirou a rainha do seu trono, a Veste, que reinava, e ele inseriu quem ali para o propósito dele, para salvar o seu povo escolhido. Ele inseriu com o objetivo de libertação do povo de Israel da morte. Vocês lembram-se de José? Ele também foi inserido com o propósito de Deus para todo o povo, para que fosse alimentado e não perecesse, não morresse de fome. E a rainha Esther foi com o propósito de Deus para o mesmo povo, para os livrar da morte. Assim Deus quer fazer em nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Ele nos escolhe, Ele nos chama para passar por processo, para nos designar, que significa sermos nomeados, sermos indicados, qualificados para fazer algo, seja por alguém ou pelo nosso próximo, ou para um povo. E assim somos destinados, predestinados, escolhidos e chamados para sermos inseridos a um propósito para a obra do nosso Deus, para que seja resgatado das vidas da morte. Deus te chamou, está sendo preparado com as aflições da vida que é necessária passar, para que aprenda, para que sejam inseridos no plano, nos projetos, nos propósitos de Deus para com as nossas vidas. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz no mundo, tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos disse isso. E a virtude de Esther era viver processos, mas continuar em meio às aflições. O que significa aflições? Ser aflito, ansioso, angustiado, agoniado, atribulado, sofrido, triste, preocupado, desgostoso, sentimento de dor física e moral e espiritual. Esther passou por tudo isso, mas continuou, não deixou que as circunstâncias da vida a impedisse de viver uma vida com Deus. Esther aprendeu com o seu tio Mardoqueu a viver, confiando em Deus e em obediência, pois ela foi seguindo as instruções de se apresentar como das eleitas, em concorrer com várias mulheres belas do reinado, para ser rainha
Mas o diferencial de Esther era que Deus a escolheu, Deus a chamou, Deus a designou, Deus a predestinou a fazer a vontade dele, o querer dele, em estar nos seus propósitos, em obediência, em viver os planos e projetos de Deus. Em meias aflições, Esther viveu com Deus, e em meias bonanças, Esther também viveu com Deus. Em ambas as circunstâncias, viveu em aflições, mas confiou em Deus e entregou tudo nas mãos de Deus. Esther 2:2. Então disseram os servos do rei que lhe administravam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. E assim foi feito em todas as províncias do reino. Foram buscar moças virgens e formosas para que ocupasse o lugar da rainha Vasti, que fora destituída. A donzela que agradara o rei tornaria-se rainha. Esther fora criada pelo seu tio Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução da Bíblia. E Esther era donzela, esbelta e formosa, e foi levada ao palácio e ficara sob custódia de Hegai, que, havendo-a, agradou aos seus olhos e deu-a cosméticos e alimentos, colares para poder se enfeitar e roupas, e a deixou no melhor lugar da casa das mulheres. Esta passagem me remete a lembranças dos concursos, que vemos de Miss, onde são escolhidas as mulheres mais belas, mas não são só escolhidas pela beleza, são levadas em conta a simpatia, suas roupagens, os talentos e outros atributos, e são julgadas com elas os países e assim as suas origens. Radassa, Esther, fora instruída por Mardoqueu a não falar. Ela omitiu a sua origem, a sua parentela. Sabemos que seus pais morreram e, ficando só, foi enviada para o seu tio, que a criara como filha. Esther 2:10. Esther não tinha declarado a seu povo a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não a declarasse. E assim Esther fez, obedeceu às ordenanças do seu tio, que a criara nas ordenanças, leis, mandamentos de Deus, a viver em obediência. Deus conhecia Esther desde antes do ventre da sua mãe, e Deus já escrevera os seus propósitos, planos e sonhos em ensiná-la, para inseri-la, para que se cumprisse o seu propósito sobre a vida daquela pequena órfã Esther. Esther estava inserida nos planos de Deus, estava no palácio, foi vista e alcançou o favor do eunuco Hegai, que lhe arrumou enfeites que a deixaram em destaque. Deus vê nosso interior e conhece intimamente. Deus nos capacita para sermos usados por Ele. Deus não depende de aparência exterior, beleza, riquezas, inteligência, idade, roupas e acessórios. Deus vê além. Deus não vê a aparência. Deus vê o coração, mente. Deus usa quem quer e como quer. Esther foi escolhida, chamada, eleita, a ser designada e predestinada por Deus para ser rainha daquele povo. E do seu povo poderia ter beleza, raras naquele lugar, naquele palácio. Mas Esther tinha sua beleza interior, que era Deus em sua vida, a presença de Deus na vida de Esther. E Esther vivia em obediência a Deus. E isso fez ela ser inserida nos planos de Deus. Não conhecemos tudo que Deus escreveu para nossas vidas, mas sabemos através da história de Esther
O que temos que fazer para sermos inseridos? O que significa inseridos? Fazer entrar, ser introduzidos, permanecer firme, implantar-se, fixar-se, ser colocado em um lugar, introduzido em um lugar. Para Deus nos inserir, nos colocar nos seus sonhos, temos que obedecê-lo, seguir suas leis, seguir os mandamentos, os decretos, os ensinamentos de Jesus e dos profetas. Está fazendo a vontade de Deus para com a nossa vida, para sermos usados para um propósito, para dois, para vários propósitos, para uma multidão, para um povo. Este era o diferencial, a virtude de Esther, viver em obediência. Passou por processos, mesmo órfã, vivendo em aflições, tristezas, angústias, viveu nesta circunstância, prosseguindo, continuando e crendo no Deus do seu tio e do seu povo. Esther foi escolhida para a rainha do rei Assuero, mas não deixou o seu status, riqueza, transformá-la em outra, que serviria a outros deuses daquele povo, daquela terra. Esther continuou servindo e adorando e obedecendo a Deus até que se cumprisse o que Deus havia escrito para a vida da rainha Esther. Esther 4, 7 ao 8. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma de 10.000 talentos de prata, que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Ele deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para destruir os judeus. Mardoqueu falou para os servos da rainha Esther, porque estava na porta de roupa de saco e em cinza, e que estava nas mãos da rainha Esther a pedir misericórdia, ele fizesse súplica para o seu povo. Esther 4,16. Vai, ajunte a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuar por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Segundo as leis, as mulheres não poderiam estar na presença do rei e nem falar ao rei, só se fosse chamada pelo rei à sua presença, mas não poderia se expressar em opiniões, pois a lei da herdade das filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ógia, Milca e Tirsa, em Números 27:2, onde elas se expressaram e se pondo em pé perante a Moisés, ao sacerdote e aos príncipes e todo o povo em frente à presença de Deus que habitava na tenda, e falaram pedindo o direito da herdade de seu pai Zelofeade. Deus assim mudou a lei da herdade e a mulher pôde herdar. E quando os homens questionaram para que não fosse cumprida a lei da herdade para as mulheres, Deus deu o direito de escolha para elas escolher seus esposos. E neste tempo que mulheres não faziam nada, não podiam escolher, não tinham atitude, Deus assim a deu ali através da lei a dupla honra de mulheres poder ter a sua herdade e ainda escolherem os seus maridos. Mulheres ali escolhidas, chamadas, designadas, predestinadas por Deus, e também ser usadas a cumprir os propósitos, planos, sonhos e vivê-los segundo a vontade e o querer de Deus para com a sua vida e a vida dos outros. A lei das filhas de Zelofeade só as judias conheciam. Aquela terra era outra lei, mas Esther tomou posse ao propósito de Deus, onde Deus mesmo a inseriu para ser diferente, para fazer a diferença e cumprir o mandato do Senhor, confiando no seu Deus,
se preparando em jejum com o seu povo e o seu tio, e fez o que fora designado a falar ao rei, mesmo custando a sua própria vida, para dar vida a um povo para que não morresse. A lei do Senhor é para todos que têm fôlego. Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita para que se cumpra em obediência os seus desígnios, os seus preceitos, os seus propósitos. Esther 5, 2 e 3. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha nas suas mãos. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cedro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino te darei. Neste versículo nos mostra que o rei viu a rainha Esther em pé no pátio. Sabe por que ela estava de pé, levantada, erguida? É porque antes ela estava de joelho. Como diz lá em Esther 4,16, vai, ajunta todos os judeus que achem Suzã e jejuai por mim, e eu e minhas moças também jejuaremos. Para Esther estar de pé no pátio, ela fez sacrifícios, e tinha outros que também estavam se sacrificando pela causa. O seu tio Mardoqueu, os seus servos e todo um povo. O rei a viu de pé, e Esther alcançou o favor dele, e o rei estendeu o cetro, e o rei falou: qual a sua petição? Até metade do reino te darei. A rainha poderia ter pedido tudo, aquele reino, riquezas, ouros, pratas, mas a sua petição foi esta. Esther 7,3. O rei, ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida. Eis a minha petição e a vida do meu povo. Eu te rogo. Esther pediu por um povo. Ela intercedia por muito, não só por ela, se pôs na brecha, mas não estava só. Tinha com ela o seu tio, o povo e todos ali os seus servos do reino, da onde ela estava ali sendo a rainha. E ela continuou ali, intercedendo com outros, com o propósito da libertação de um povo da morte. E o rei é o nosso Jesus, que nos diz: pede, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que se bate abre-se-lhes-á. E tudo quando pedisse em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Como o rei Assuero falou com Esther: pedes que te darei. Jesus nos fala isso também todos os dias, e podemos pedir para nós tudo que é necessário para nossas vidas, que Jesus nos ouve. Tudo o que pedimos em oração, receberemos. Como está escrito lá em Mateus 21 e 22. Mas Jesus disse enfaticamente nos versículos de João 14,15: e se me amares, guardarei os meus mandamentos. Qual mandamento Jesus falava? A resposta está nos versículos 22, 36 ao 40. Amar ao Senhor de todo o coração, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ao final desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Para pedir-lhes o que queremos, temos que estar segundo o que Jesus nos deixou e nos ensinou. E falou para confirmar em Mateus 7,12. Façam aos outros o que querem que façam por você, pois esta é a lei e os profetas. Quer dizer,
seguir as leis de Moisés, que foi dada por Deus, os ensinamentos de Jesus e dos profetas. E foi o que Esther fez, seguiu a lei de Moisés e mesmo não conhecendo os ensinamentos de Jesus e a dos profetas, Esther obedeceu os ensinamentos que aprendeu com o seu tio. E o rei perguntou: o que queres que te faça? Ela pediu por ela, mas pediu também pelo próximo, que era o seu povo. Mas tudo isso foi possível porque foi escrito por Deus, uma simples judia, órfã, que ninguém dava nada, mas Deus tinha uma promessa, um propósito em sua vida para salvar muitas pessoas, para salvar um povo, o seu povo, como José, que foi usado por Deus para salvar muitos da fome. Os dois, Esther e José, usado por Deus para salvar as suas vidas e da sua família e a vida de todo um povo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 2:9, uma menina órfã eleita, escolhida para ser rainha de um povo que não era o seu povo. A sua dupla honra foi ser escolhida por Deus para ser a rainha da libertação da morte do seu povo, dando a sua própria vida para que fosse ouvida pelo rei, e foi conduzida por Deus com sabedoria e discernimento e com estratégia para agir, para que o rei descobrisse o que estava acontecendo, e com a perseguição que se levantara à rainha e ao seu povo. Ali Esther pôde ver e entender tudo aquilo que sofreu e viveu. Foi para aquele propósito de Deus, em amor, em salvar o povo da morte. Vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Vamos entregar os nossos propósitos para que Deus alinhe. O que significa alinhar? Dispor ao mesmo nível, equilibrar-se, nivelar-se. Deus coloca os seus sonhos ao seu nível, ao seu alinhamento, ao seu dispor, para que se cumpra os seus sonhos e propósito em minha vida, pois sei que seus sonhos são melhores e maiores que os meus. Eu agradeço, Deus, por todos os obstáculos que o Senhor colocou em meu caminho, no momento das aflições, das dificuldades em minha vida. Não consegui compreender o porquê estava passando por todos esses processos. Mas quando chego e vejo os seus propósitos para com a minha vida, Deus, eu posso compreender e reconhecer a lição dos seus sonhos e propósitos. Ó Senhor, dos propósitos para que se cumprisse em minha vida o seu melhor e maior pensamento. Tudo aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, foi o que Deus preparou e me inseriu para que seus propósitos de salvação fossem realizados em minha vida. Eu vou viver a dupla honra que o Senhor está preparando para mim. Deixe Deus te usar para salvar. Deixa Deus te usar para salvar. Deixa Deus te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te predestinou, Deus te designou, Deus te capacitou para seus propósitos e pensamentos e sonhos dele para com sua vida, pois os planos do Senhor é bom, perfeito e agradáveis. Deixa Deus te usar para com sua vida.
para com a vida de outros, vida do seu próximo, vida de um povo. E Ele é quem sonhou. Os pensamentos deles são mais altos e são melhores que os seus. Fiquem na paz e no amor de Cristo. Sejas uma bênção, sejam abençoados. Amém.